Bom dia, meu nome é Adão, sou doutorando do curso de Educação da Universidade Federal de São Carlos, e esse trabalho que eu ia apresentar, ele é uma requisição da disciplina de Epistemologia 2, que é ministrada pela professora Roseli Mello. O livro que eu irei tratar tem como título Pensamento Selvagem, escrito por Levi Strauss, é uma edição do ano de 2008 e ele tem cerca de 339 páginas. Ele tem como estrutura 9 capítulos. Todo o livro ele é baseado em pesquisas que o autor fez com povos indígenas, sendo que o primeiro capítulo trata da ciência do concreto, o segundo, a lógica das classificações totêmicas, o sistema de transformações, totem e casta, categorias, elementos, espécies e números, universalização e particularização, o indivíduo como espécie, o tempo reencontrado e o nono, história e dialética. Levi Strauss, ele nasceu em Bruxelas em 1908, faleceu em Paris, na França, em 2009. Ele foi um importante antropólogo, sociólogo e é considerado o pai do estruturalismo. Ele dizia que, apesar da diversidade cultural existente na sociedade, elas possuem estruturas subjacentes que são comuns, daí que parte a ideia de universalidade. No primeiro capítulo, que trata da ciência do concreto, ele apresenta diversas pesquisas com povos indígenas que outros autores fizeram, e a partir daí ele constatou a variedade e profundidade de saberes desses povos. Saberes estes que são sofisticados, organizados e ao mesmo tempo complexos. E observou também que esses povos, que ele chamou de sociedade primitiva, eles criavam termos para identificar, para classificar e distinguir as espécies da fauna e da flora. Ele fez um paralelo entre ciência e magia, trouxe o elemento do bricolor e o engenheiro para fazer essa comparação e chegou à conclusão que não existe hierarquia entre essas duas instâncias, desse saber que vem dos povos que ele chamou de primitivos, e o saber da ciência que vem da sociedade moderna. No capítulo 2, a lógica das classificações totérmicas, ele mostra o modo como os indígenas classificam e categorizam as espécies. A partir dessa análise que ele fez, ele observou o caráter da universalidade presente na lógica de categorização humana. Ele disse assim que, assim como os indígenas, as sociedades modernas, civilizadas, seguem uma lógica de classificação. E esses sistemas totêmicos, segundo o autor, são formas de organização simbólica e, ao mesmo tempo, classificatória. Eles se valem de elementos da natureza e, nesse caso, como eu já falei, são semelhantes às das sociedades ditas civilizadas. No terceiro capítulo, que vai falar sobre o sistema de transformações, ele diz assim que esses sistemas eles são conjuntos de operações lógicas que modificam sistematicamente. Modifica o quê? Modifica os elementos culturais, modifica os mitos, os rituais, as crenças. Apesar dessa modificação, apesar dessa transformação, eles mantêm as estruturas subjacentes. E aí ele traz alguns exemplos, cita, por exemplo, a relação hierárquica presente na sociedade entre homem e mulher, e diversos outros exemplos que ele traz no decorrer desse capítulo. No capítulo 4, que trata do totem da casta, ele diz que totem é um sistema simbólico, é um modo de organização. O totem é uma forma de representação de um clã, de uma tribo, que através de objetos, de animais, de plantas, por exemplo, eles utilizam essas ferramentas para se autorrepresentar. Já a casta, apesar de ser também uma forma de organização social, ela reflete a estratificação e a hierarquia entre grupos. Então, a casta ela é um elemento que diz se um grupo é ou não superior ao outro. E, nesse sentido, nessa questão da superioridade, as relações entre grupos são determinadas. Por exemplo, o casamento entre um grupo indígena
com outro grupo indígena, vai depender da casta daquele grupo. No capítulo 5, que trata das categorias, elementos, espécies e números, ele vai falar das sociedades primitivas, nos casos indígenas, e apresenta o modo que eles categorizam, que eles classificam o conhecimento, o pensamento, e diz assim que eles seguem uma lógica rigorosa e, ao mesmo tempo, complexa. Aí ele traz muitos exemplos, cita, por exemplo, os Ramunou, do sul das Filipinas, que eles dividem o universo em seres que podem ou não podem ser nomeados, dividem também os seres que são tidos como coisas, animais ou plantas. Então, ele vai representar essa forma de categorização desses povos. No capítulo 6, que trata sobre a questão da universalização e particularização, ele busca entender como as culturas e os elementos e os sistemas de pensamentos ocorrem. Ele diz assim, que as culturas, elas possuem categorias que são universais, categorias do pensamento humano que são universais, porém, existem também categorias que são particulares, que são específicas do pensamento humano dentro daquela determinada cultura, ou entre culturas. Porém, apesar dessa universalização, dessa particularização, elas não são antagônicas, elas não são contrárias. Na verdade, elas são complementares. No capítulo 7, que trata sobre o indivíduo como espécie, ele analisa o modo como os nomes dos seres humanos são formados e passados de geração em geração nas diferentes culturas. E aí, fazendo essa análise, ele diz que existe uma lógica estrutural entre individualidade e coletividade, e esses nomes eles são passados de geração em geração através das relações místicas, por meio dos totens, por meio da questão envolvendo a ancestralidade. Então, até os próprios nomes, a forma como eles são passados de geração em geração, existe uma lógica, e essa lógica está presente tanto nos povos indígenas, como nas sociedades ditas como modernas, ditas como civilizadas. No capítulo 8, que trata sobre o tempo reencontrado, ele mostra a forma como as culturas primitivas concebem e organizam o tempo. Ele diz que, a partir dos seus estudos, que os povos indígenas, eles utilizam o tempo através de uma visão cíclica na transmissão dos mitos e rituais. Ou seja, o tempo para eles não assume um caráter linear, uma sequência contínua, uma sequência progressiva. O tempo não se perde, mas é constantemente reencontrado e revivido entre as gerações por meio das suas tradições, por meio dos seus rituais, por meio dos seus mitos. O capítulo 9, no caso o último, ele observa como a cultura humana se organiza e se estrutura socialmente a partir do contexto histórico. E aí ele faz um paralelo entre a cultura ocidental e a cultura que ele chamou aí de primitiva. Ele diz que as culturas ocidentais, eles associam a história a um processo linear. E nesse sentido, nesse capítulo, ele traz aí uma crítica muito forte ao filósofo Jean-Paul Sartre, que concebe, entende e analisa a história a partir de uma lógica de progresso, de uma lógica de evolução. Ao contrário disso, Levi-Strauss diz que a história, na verdade, ela é descontínua. E para chegar a essa conclusão, ele se baseou justamente aí no estudo feito com os povos indígenas. Partindo para o final, a respeito das contribuições para o processo, projeto de pesquisa, como nós sabemos, o estruturalismo, que tem Levi-Strauss como um dos seus principais representantes, ele traz algumas questões que são importantes e que contribuiu bastante para o meu processo, para o meu projeto, né? Meu projeto tem como sub-áreas a metrologia e a etnomatemática. Sabemos que na metrologia existem estruturas profundas que governam a forma como as sociedades funcionam. Na etnomatemática, ela é interessada no modo como as culturas estruturam e organizam o conhecimento. Então, através da metodologia do estruturalismo, desenvolvido por Levi-Strauss, é possível perceber o modo como se dá o desenvolvimento da metrologia, o modo como ocorre o conhecimento matemático em meio à sociedade. Então, o estruturalismo ele contribui no sentido metodológico de aplicação e desenvolvimento da minha pesquisa.
Então, temos aí as referências e muito obrigado.